Bom, pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Galera aí do Abadeus de Criciúma, pessoal do Espírito Santo, Vitória, né? Hoje é feriado em Vitória, mas sei que tem uma galera que está aqui participando, então, né? Parabéns para esses guerreiros, que um feriado ontem, um feriado hoje, talvez alguns até vão emendar amanhã com o final de semana, mas estão aqui firmes e fortes para o evento de hoje com o Arno. A galera lá de Itaúna, São Mateus, Caparaó, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos aqui o nosso parceiro de longa data do Co-Creation, o Arno, está sempre aqui conosco para aplicar o evento de hoje, que é sobre direito para startups, que eu sei que, se não todos, mas a grande maioria tem dificuldade nessa questão jurídica. Arno, nós temos alguns advogados aqui, inclusive, uma galera muito massa, que vem propor soluções muito legais para problemas da área jurídica. Então, assim, acho que vai ser uma troca bem legal. Então, galera, desejo para vocês um ótimo evento, aproveitem bastante. No final, né, de praxe, depois que o Arno finalizar a apresentação dele, ele vai deixar ali uns minutinhos para algumas perguntas, então quem tiver pergunta, enfim, algum comentário também quiser fazer, sim, a gente vai fazendo esse momento de cocriação, tá certo? Então, Arno, boa noite, seja bem-vindo e muito obrigada. Teu microfone está no mudo. Verdade. Boa noite, Agora Val, sim. boa noite a todos. Está me escutando legal? Como a Val falou ali, já sou um parceiro de longa data desde 2018, contribuindo com um pouquinho de conhecimento nessa área jurídica, né, voltada para esse mercado inovador de startups, de empresas de inovação também. É sempre uma honra muito grande, né, ter a oportunidade de vir compartilhar um pouquinho aqui com vocês e trocar. Como o Salomão fala, né, sem juridiquês, né, vamos falar o que precisa ser dito de uma maneira bem simplificada. Então, essa é a proposta de fato, né? Hoje eu preparei, né, um material aqui muito voltada para essa fase que nós nos encontramos, né, que é a fase de ideação, essa fase de formação de time, essa fase de organização de ideia, de organização de negócios, né? Então, assim, não vamos cair muito no campo teórico de leis, a gente vai para o campo bem prático, numa atividade bem prática, de fato, de um instrumento jurídico de suma importância, bem fundamental para a segurança jurídica, para potencializar negócios nessa fase inicial, né? Nessa fase inicial. Então, eu vou compartilhar a minha tela, a gente vai trocar essa ideia, fique bem à vontade para solicitar um tempo para a gente trocar ideia, para esclarecimento, para tirar dúvidas, tá? Eu faço aqui a apresentação, no final a gente troca uma ideia, mesmo se for sobre algo que não foi trazido aqui nessa palestra hoje, tenho curiosidade, ou né, que eu puder, de alguma forma, contribuir, caso contrário, a gente estuda, volta num segundo momento também para poder falar. Então, hoje a ideia, né, é falar um pouquinho sobre direito para startup ou direito no empreendedorismo, né, porque a gente vai verificar ali a questão de conceito de startup, né, e é isso. Val vai ficar, então, no apoio, qualquer um que precisar tirar algum tipo de dúvida, chame ali no bate-papo. Eu vou compartilhar minha tela aqui, depois não vou ver vocês, então, né, podem abrir os microfones também, olha, fiquei com uma dúvida, dá uma parada aqui, não entendi, e a gente retoma, beleza? Pessoal que vai chegando aí, então, também fica de boa. Vou compartilhar aqui rapidamente. Val, me dá um ok se o pessoal está conseguindo Compartilhado. visualizar. Beleza, então vamos dar início, então, tá? Eu chamo aqui um pouquinho de startup blindada, né? Eu faço uma referência à questão de segurança, de negócios, né? Mas o conceito aqui é falar um pouquinho sobre aspectos jurídicos para startup ou para empreendedorismo, né? Porque, de fato, né, toda essa fase inicial de criação, né, ela requer um pouco de cuidados e também da parte de verificar alguns conceitos legais para que a gente possa caminhar de uma forma mais segura e também desenvolver os nossos negócios, né, respeitando cada fase, cada ciclo, né? Eu trago até depois uma ilustração ali referente a quais são os ciclos, né,
do negócio, fazendo referência também quais aspectos jurídicos são necessários para cada área. Mas é mais ou menos isso, tá? Eu falei ali referente a um instrumento jurídico bem importante, que se chama memorando de entendimento, né? É um contrato preliminar, né? É um contrato que é muito utilizado dentro desse ecossistema de inovação. Contudo, né, muita gente encontra dificuldade de encontrar materiais falando referente a esse documento e até mesmo a questão de elaboração, né? Em que momento a gente elabora, qual é a funcionalidade dele, né? Qual é o prazo, como é que essa questão se estabelece, né? Esse documento, ele é um documento que eu avalio como sendo um dos documentos mais importantes nessa fase inicial, tá? Quem não tem, né, ou quem não tinha conhecimento sobre isso, é importante acompanhar hoje aqui, fica muita vontade para a gente trocar ideias, né? Ele tem uma estrutura de contrato, ele é um contrato, né? Eu faço uma brincadeira uma referência também, que o memorando de entendimento, né, ele está presente na nossa vida na fase, como se fosse na fase do namoro, né? E depois na fase contratual, contrato social, quando a gente constitui as nossas empresas, né? É a fase de casamento. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre memorando de entendimento, mas eu também vou passar por vários aspectos jurídicos também, né, que ficam relacionados à questão dos nossos negócios. Então, assim, provavelmente, né, os negócios de vocês, eles têm as suas particularidades, né? Então, vocês vão verificar, né, onde se enquadra cada aspecto jurídico dentro do negócio de vocês e tentar assimilar qual é a fase, né? Qual é o tempo, qual é o time ali que eu preciso tá tomando cuidado com as questões legais do meu negócio. Porque a gente pensa, né, inicialmente, que como o negócio ainda está nessa fase de ideação, não temos ainda, né, muitas vezes, uma empresa de fato constituída, um CNPJ constituído, uma sociedade com os nossos sócios constituída, não teria muita importância, muita relevância nós tomarmos cuidados com as questões jurídicas do nosso negócio. Mas, pelo contrário, é nessa fase inicial que nós damos muito start legal em muitas questões, né? O memorando de entendimento é um documento muito importante e a gente vai passar por outros aspectos também que são necessários. Não tem a obrigatoriedade de todo mundo saber fazer, né? Ou não tenho habilidade jurídica, não tenho conhecimento jurídico, mas vocês saberem que existe, né, essas condições jurídicas dentro dessa fase, né, de pré-incubação, nessa fase inicial, é importante para que vocês depois, né, vão buscar no mercado, vão buscar em algum conhecido, né, esse tipo de consultoria ou assessoria, né, ou talvez alguém que possa, de alguma forma, compor o nosso time, né, para que possa responder por essas questões legais. Então, é isso. É uma linguagem bem acessível, tá? Fiquem bem à vontade mesmo para trocar ideia. Isso aqui não chega a ser uma oficina de cocriação, mas é uma troca legal de experiências, né? Eu venho fazendo há um bom tempo, lidando dentro desse mercado de startup, de empreendedorismo, desse mercado de inovação. Então, o que eu puder contribuir, estou aqui para isso, tá? Meu nome é Arno Ribeiro Rocha. Eu vou me apresentar aqui rapidamente, eu sou advogado, né? Eu atuo na área de direito empresarial, de propriedade intelectual e de startup, também muito voltado à parte de contratos dentro dessas operações, né? Eu sou mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, né? Foi muito dessa minha formação que me levou a trabalhar dentro desse ecossistema de inovação, com empresas de baixa tecnologia, com empreendedorismo inovador, né? Então, eu tenho gestão executiva também na área empresarial. Eu sou especialista em direito para startup, né? E faço parte também da OAB como presidente da Comissão de Direito Empresarial e também faço parte da Comissão de Direito de Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria, né? Sou mentor legal do Co-Creation desde 2018, bem lá na origem do programa, então sou um longo parceiro aí também, do qual eu me orgulho muito, né? De poder aprender muito com todas as mentorias, com todas as equipes que eu sou mentor e também todas as consultorias que são realizadas, né? E também sou empreendedor, né? Essa parte que também me impulsionou, depois que tomei conhecimento do Co-Creation, também tive a coragem de empreender, né? Então, sou fundador da Inorts, é uma RegTech na área de privacidade de dados, a gente desenvolve algumas soluções para essa área,
Então, muito do que vocês vão passar, ou estão passando, ou já passaram, eu também, né, vivi na prática real essa experiência, e estou com a minha empresa também aí no mercado, a gente está né, tentando desenvolver, crescer. Então, essas dores e todas essas questões, de fato, eu também já vivi bem na prática. Qual é a ideia, né? Eu sempre fiquei preocupado com a questão de... Pô, muita gente pergunta, né, pô, advogado, direito, né, até que ponto isso aí influencia de forma negativa ou de forma positiva para os negócios, né? Temos aquela cultura de, pô, nada pode, né? Se tu levar para o advogado, ele não vai deixar, ele vai avaliar, vai verificar que existem muitos pontos de risco, né? Salomão fala uma coisa bem interessante, né? Ele fala assim, às vezes a gente, na caminhada, troca a roda do carro com ele andando, né? Então, a gente não tem, de fato, né, um manual para estabelecer o que precisa ter, né, em cada fase, mas a gente consegue, na prática, né, verificar que existem alguns objetos, alguns instrumentos jurídicos que eles são de suma importância para a segurança jurídica do negócio, né, para a vida saudável de uma sociedade, mas também como instrumento de potencializar negócios. Potencializar de uma forma muito interessante. Por quê? Né? Quando a gente trabalha com negócios inovadores, esse ecossistema de startup, a gente sabe que a vida de uma startup ela é muito rápida, né? A gente começa, tem livros, tem conceitos que falam de startup do zero, né? É um empreendimento com escassez de recurso, mas daqui a pouco é uma ideia que se desenvolve, ou um modelo de negócio, né? Ou um software, uma patente, ou uma marca, que acaba, né, indo para um mercado e se potencializando muito rápido, né? E de uma maneira muito forte, conseguindo investidores, conseguindo parceiros, né? E muitas vezes, dentro desse ecossistema, essas empresas ou esses negócios são criados e são vendidos, né? Nem sempre nós criamos esse negócio, né? Existe, né, suas particularidades, de jogar isso para o mercado, né? Cria uma solução específica para determinada dor, né? Alguém se interessa ou investe muito dinheiro para que isso ganhe um mercado, ganhe escala, né? Ganhe escala, ou até mesmo propostas de compra e venda, né? Mas para que isso aconteça em curto espaço de tempo e de uma maneira muito rápida, existem alguns instrumentos jurídicos, né? Que a gente precisa ter atenção para que a gente possa fazer bons negócios, né? Se vocês, né, vocês sabem, né, a todo tempo a gente está negociando, a todo tempo a gente está criando contratos, sejam eles escritos, sejam eles verbais, né? Então, termos, a gente está toda hora estabelecendo termos. E nessa fase inicial não é diferente, pelo contrário, é uma fase que a gente acaba por elaborar muitos termos, né? Mas esses termos, essas condições, essas cláusulas, elas ficam muito no campo verbal. A gente não materializa elas através de contratos ou através de documentos, né? O que, de fato, né, traria uma segurança jurídica muito maior para esses negócios e, de fato, não engessaria o negócio, né? A preocupação do pessoal é falar assim, poxa, mas eu crio uma condição, essa condição, né, ela vai ter que ser verificada, porque do outro lado também vai ter outra parte, mas é justamente isso que a gente vai tratar, né? Como criar e desenvolver projetos inovadores com segurança, né? E também como potencializar os nossos negócios, mesmo que na fase de pré-incubação, né, de fase muito inicial ainda de negócio, como a gente pode tomar cuidado e potencializar isso para que, num curto espaço de tempo, ou até mesmo dentro do seu ciclo natural, né, a gente não precise rever essa situação ou até mesmo passar por algumas dificuldades, o que possam inviabilizar ou dificultar, né, ou impedir o crescimento ou até mesmo o desenvolvimento de negócio. Vivendo esse ecossistema de startup, trabalhando com essa parte jurídica, né, há todos esses anos, a gente vive na prática, né, como consultor, como advogado de startup, como advogado de empresas, né, a questão de, às vezes, falar assim, poxa, o projeto era tão bom, o negócio era tão bom, né? Mas acabou acontecendo algo no meio do caminho que acabou por inviabilizar o negócio, né? Ou não se desenvolver mais, até mesmo acabar, né? Eu já presenciei muitos negócios que acabaram finalizados por questões de não ter, né, entendimento, né? Não ter um acordo entre as partes ou entre as pessoas, então acaba inviabilizando muitos negócios. Então, é mais ou menos essa passagem jurídica que a gente vai fazer, essa construção, tá?
E a gente inicia, então, pelo conceito, né? O que seria o conceito de startup, né? Nos últimos anos, a gente viu muito falar dentro desses modelos de empresa, né? Será se é conceito de empresa? Será se é um conceito legal, né? E aí vem a questão da definição jurídica, né? A gente acabava, né, buscando muito a questão do conceito de empresa, de startup, né, na doutrina, né? E aí fala, né, startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócio repetitível e escalável, né? A gente vê muito falar sobre esses dois termos, né, repetitível e escalável, né? Trabalhando em condições de extrema incerteza. Então, essa doutrina, né, ela traz muito desses termos para fazer uma definição sobre um conceito de startup, né? Mas até há poucos anos atrás a gente não tinha, né, um conceito legal, um conceito, uma definição jurídica, né? Para as relações de startup, para essas relações de direito empresarial, essas relações de direito de empreendedorismo, né, nós utilizamos de vários códigos, né, de várias legislações, direito empresarial, Código Civil, Código do Consumidor, a questão relacionada à legislação de contratos, até hoje a gente acaba utilizando, né? Mas, recentemente, em 2021, né, nós temos, né, então, o advento do Marco Legal das Startups. Tá? O Marco Legal das Startups, ele é o código das startups, né, onde reúne a questão da legislação específica para esse enquadramento, para esse conceito de startup, tá? Então, quem tá, depois que a gente verificar essa parte inicial de conceito, e quem tem, né, curiosidade ou quem pretende, de fato, desenvolver uma empresa com esses requisitos, com essas qualidades de startup, né, é importante que vocês visitem o Marco Legal das Startups, visitem também essa lei do Inova Simples, né, porque, além de trazer o enquadramento, trazer muito dos conceitos referente a operações voltadas a esses tipos de empresas, né, traz muitos benefícios também, tá? E esses benefícios são bem importantes. Então, olha, tenho curiosidade, eu gostaria muito de ter uma empresa, né, com enquadramento de empresa de startup, mesmo que não tenha conhecimento jurídico, é uma lei, né, um código curto, né, bem criticado ainda, né, a doutrina, os especialistas criticam demais, que acreditam que ficou de fora muitos quesitos que precisavam ser revisto ou visto, né, trazer algum conceito jurídico, mas acabou, de fato, com a ausência de algumas condições, então, não tem a unanimidade, né, tem algumas críticas, mas eu, no meu ponto de vista, mesmo também considerando que ficaram algumas coisas de fora, eu entendo que já é um avanço muito grande quando se abre essa discussão para aprimorar, né? Mas é um marco legal, é um pontapé inicial lógico, vai passar por atualizações, vai passar por revisões, mas é importante já ter esse texto aqui para que a gente possa buscar referência, né? Buscar alguma questão jurídica para estar resolvendo as questões voltadas para esse modelo de empresa. Então, em 2019, né, tem a Lei Complementar 167, tá, que fala sobre a questão do Inova Simples. Né? É uma lei de benefício fiscal, uma lei que traz alguns benefícios para empresas com caráter e características inovadoras dentro do mercado. Né? E o que diz, né? Como é que define essa lei, lá em 2019, inicialmente, que é a lei que traz, né, a questão de startup para um texto legal, que até então a gente não tinha, né? Para fim desta lei complementar, considere startup a empresa de caráter inovador que visa aperfeiçoar sistemas, métodos ou modelos de negócios de reprodução de serviço ou de produtos, as quais, quando já existentes, caracterizam startups de natureza incremental, ou quando relacionadas à criação de algo totalmente novo, caracterizam por startups de natureza disruptiva. Então, assim, é um conceito legal, né, que ela traz duas modalidades, né? É a característica de startup, né? Disruptiva, de natureza disruptiva, quando traz algo totalmente inovador, né? Incremental, quando a gente está, de alguma forma, incrementando a uma ideia, um processo, algo que já existe no mercado. Então, esta lei aqui, ela traz essas duas definições, né? É importante a gente saber um pouquinho sobre isso, até para verificar qual é a característica, né? Qual é a origem, ou como descrevo o meu negócio, né? Se poder se enquadrar, olha, eu sou uma startup de natureza incremental ou disruptiva. Então, essa definição jurídica aqui, ela traz um ponto bem importante para quem busca, né,
descrever o seu negócio, ou para quem busca uma adequação, ou fazer parte dessa empresa, né? Sim, enquadramento, melhor a definição, enquadramento de empresa de startup. Né? E aí ele fala, né, no seu parágrafo segundo também, uma startups trazendo características, né? Por desenvolver suas inovações em condições de incerteza, que requerem experimentos e validações constantes, inclusive mediante a comercialização experimental provisória, antes de procederem à comercialização plena e à obtenção de receita. Este ponto aqui, no parágrafo segundo, né, é um ponto muito importante e, de fato, que tem uma característica muito relevante. Porque o que é, né? Eu acredito muito que está voltado à questão do MVP, que é o mínimo produto viável, quando a gente cria os nossos protótipos, né? Quando a gente coloca para rodar, igual a gente fala na língua, né, da inovação, algum protótipo, seja ele um modelo de negócio digital, uma plataforma, um software, né, ou um modelo de negócio, um plano comercial, né, sem ainda com uma definição tão estabelecida, mas que a gente vai lá no mercado verificar se vai ter adesão, né, se ele se enquadra, né, se ele tem adesão do público, se ele é funcional. Então, a lei permite que a gente teste antes de se estabelecer de uma maneira mais concreta, né? Então, assim, a startup, né, dentro desse conceito, ela difere muito, né, de um conceito tradicional de empresa, né, por essas características bem peculiares, né, onde uma empresa tradicional, né, eu buscaria primeiro ter um investimento muito alto, fazer um plano de negócio, né, buscar uma sede, buscar um produto ou um serviço, contratar pessoas, né, estabelecer um plano comercial, saber que eu preciso ter um investimento de 6 a 12 meses de recursos para que aquele negócio possa se manter até que possa, né, criar recorrência de mercado, se estabelecer. A startup não. Né? A startup é aquilo, né? Tem a incerteza dentro do seu conceito. Né? A gente busca um produto inovador, né? Que seja escalável, né? E repetitível, né? Para que a gente ganhe uma velocidade muito grande. E essa característica de poder ir para o mercado e fazer os nossos testes, os nossos protótipos, é muito importante ter essa segurança jurídica que se estabelece, porque senão inviabilizaria muito dos nossos negócios, né? Porque imagina primeiro ter uma liberação do Inmetro, primeiro ter uma empresa formalizada, primeiro ter toda essa parte de regulação, regulamentação, e dependendo do modelo de negócio, né? Né, leva tempo, leva investimento também. Então, tem essa característica aqui de startup, ela é muito importante. Então, visitem essa lei do Inova Simples aqui também, que é uma lei bem interessante, que traz vários tipos de benefícios. Por que eu falo sobre visitar neste momento, nesse tempo? Porque, né, futuramente, num curto espaço de tempo, a gente vai ter que constituir de forma legal as nossas empresas, né? Uma limitada, uma SA, uma pequena empresa, enfim, ter que caracterizar para verificar onde se enquadraria de uma melhor forma, né? E, às vezes, né, ter algum tipo de benefício fiscal, tempo de um benefício referente a alguma questão que possa, né, nos trazer uma certa economia e também um enquadramento correto, é importante que seja feito aqui, para que depois a gente não precise, lá na frente, poxa, poderia ter feito diferente, mas também era total desconhecimento que existia esses requisitos aqui, que poderia se enquadrar, então que existe dessa forma. 2019, 2021, então vem o marco legal das startups, né? Com toda aquela questão ali que eu já fiz as ponderações, referente a críticas e elogios, né? E aí sim, né, tinha esse arquivo, o artigo 65A da Lei de Nova Simples, que trazia a questão da nomenclatura e também da definição e da caracterização de startup. Vem então agora o marco legal da startup e fala assim, olha, a definição, a empresa, o enquadramento jurídico para a empresa de startup é definido pelo artigo 4º, né? São enquadrados como startup as organizações empresariais ou societárias, nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a modelo de negócio ou a produtos ou serviços ofertados. Tá? E aí ela traz ali alguns requisitos também, né? Referente à questão, qual é a receita mínima que possa ter para poder se enquadrar, né? Quantos anos, né? Com até 10 anos de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, assim, essa lei, ela traz também essa parte de poder validar o produto dentro de um mercado, né? Antes de ter essa formalização mais legal.
ela traz muito sobre as questões referentes à questão de que forma as startups se relacionam, né? Tanto no cunho privado, das empresas privadas, como também se relacionam com empresas públicas, né? Como é que se dá essa parte de contratar startup para ter alguma solução dentro, né, de um serviço público, né, ou fim dentro de uma operação de cunho público ou privado. Fala muito também sobre a questão de recebimento de investimentos, sobre investidor anjo, né? Então, busquem dar uma olhada nesse marco legal das startups, porque também, né, é importante para nós que estamos pensando em construir ou enquadrar uma empresa dentro desses requisitos que a lei fala. Mas essa é a primeira e também a última vez que a gente vai falar de leis aqui, tá? A gente vai para a parte bem prática agora, mas eu sempre achei importante trazer um pouquinho dessa definição agora na fase inicial de ideação, de pensar sobre modelos de negócios inovadores, porque é a hora que a gente faz muito, né, a gente pivota demais, né, a gente altera muito a regra ou o caminho das nossas coisas, porque a gente está em fase de construção. Então, a gente vai tomando decisões, né, e eu gosto de visitar e falar, explicar um pouquinho sobre esses dois ordenamentos jurídicos aqui, porque, de certa forma, ele pode influenciar na tomada de decisão de vocês, a partir do momento que vocês vão estabelecer depois qual é a estrutura jurídica ou qual é a estrutura empresarial que vocês querem ter, né? Então, faço essa visita rápida aqui e agora a gente vai seguindo aqui. Ó, eu falei, né, a referente à questão dos ciclos de vida de startup, e eu gosto muito dessa referência aqui que a doutrina traz, e eu utilizo muito ela, né, para os meus negócios pessoais, para minha empresa, para minha startup também, e trago também muito para a minha vida profissional, né, para poder identificar qual é a necessidade, né, jurídica de cada negócio, muito relacionada, né, à questão estratégica e relacionada também ao ciclo de vida de startup. Então, a partir do momento que a gente verifica em que fase nós nos encontramos, né, é mais fácil nós identificarmos quais seriam as estratégias ou qual seria a necessidade jurídica de estabelecer algumas condições. Tá? Então, esse gráfico aqui, ele traz 3 ciclos, né? O ciclo de formação, tá? O ciclo de validação e também o ciclo de crescimento, tá? Que é o que trazem também dentro de um conceito, né? Referente à questão de formação, a gente está muito pensando na fase de ideação, né? Eu tive uma ideia, eu preciso, né, preciso ou não formar um time para que a gente possa construir esse modelo de negócio, esse plano de negócio, desenvolver tecnologia, ou desenvolver produto, ou desenvolver um modelo de serviço, né? Está muito relacionado a essa fase inicial, né? Identificar para quem, qual é a dor, se faz sentido, se não faz sentido. E depois, no segundo momento, a parte de validação, né, é a parte do mínimo produto viável, que a gente chama de MVP, ali, que é a fase de protótipo. Né? Vou botar a rodar, né, um produto, ou um serviço, ou um modelo de negócio, ou vou botar a rodar um modelo comercial, ou uma tecnologia, para verificar, né, se tem consistência, se tem viabilidade de mercado, se faz sentido, se tem adesão, né? Ou eu pego, né, preciso refazer alguma coisa, é a parte que a gente vai verificar, olha, dá para seguir, dá para fazer alguns ajustes e seguir, ou é a fase que a gente pensa, poxa, preciso, né, pivotar, preciso refazer isso porque não encontrei todas as respostas que eu procurava, ou não se saiu do modelo que eu imaginava, e aí vou fazer, né, vou pivotar o negócio, como a gente acaba falando, né? Então, é mais ou menos nessa fase, né? Vou fazer a adequação do produto ou do serviço ao mercado, né? Então, nessa fase de validação. Depois que a gente tem essa validação, que a gente acredita que tem potencial, que a gente acaba respondendo alguns requisitos, a gente vai para a fase de crescimento, né? Onde a gente vai para o mercado, né? Buscar escala, né? Buscar investidor, buscar recursos, porque dentro de uma característica de startup enxuta que a doutrina fala, está muito condicionada à escassez de recursos, né? Inicialmente, nós acabamos fazendo muito de investimentos pessoais, né? Ou familiares, né? Ou já buscando um investimento de um terceiro, seja ele de uma empresa, seja ele de um investidor anjo, né? Seja ele por vários tipos de contratos que se estabelece essa questão de captação de recursos, seja por editais também, né? É importante.
Mas para que a gente busque, né, esse crescimento, que a gente busque esses investimentos, é importante a gente ter validado alguns instrumentos jurídicos importantes para cada fase, né? Por quê? Porque o que eu já vi na prática, né? Empresas que tinham grandes potenciais, né, com as suas ideias, com os seus negócios, potenciais de mercado, quando foi para a fase de crescimento, quando foi para a fase de buscar recursos para ganhar corpo, para ganhar espaço, para ganhar mercado, para escalar, teve muitas dificuldades por questões de ausência de instrumentos jurídicos que a gente vai verificar, ou não estavam preparadas juridicamente, né, para poder ultrapassar essa barreira da validação para o crescimento, ou porque existia uma ausência dentro desse processo que a gente vai verificar aqui fase a fase, e precisavam voltar muitas fases para poder ganhar essa segurança jurídica, para poder fazer determinado acordo, com determinada negociação. Contudo, se não for feito no tempo, talvez se encontrem dificuldades para poder renegociar ou negociar algo que deveria ser negociado nas suas respectivas fases. Então, eu já vi muitas empresas que acabaram inviabilizando grandes negócios, grandes potenciais negócios, por conta dessa insegurança jurídica ou por ausência, né, de documentos jurídicos que precisam ser validados. Nessa fase de formação, relacionado à questão dos ciclos de vida de startup, né, é importante vocês fazerem mentalmente esse cruzamento também, assim, porque vocês vão verificar, né, formação de time, né, ou formação de ideia, ou construção de ideia, está muito relacionado à formação de time. E qual é o instrumento jurídico que possa nos trazer algum tipo de segurança jurídica ou trazer algum tipo de nos potencializar o nosso tipo de negócio? Na formação de time, né, nessa fase preliminar aqui, está a questão do memorando de entendimento, que nós vamos ver bem específico. Mas também a gente já tem que começar a considerar a questão do ato constitutivo da empresa, porque muitas, né, das negociações, ou muitos dos negócios que a gente acaba estabelecendo, requer desde já que a gente tenha um CNPJ, uma pessoa jurídica, né, para poder se relacionar dentro desse mercado, né? O CPF já não basta mais, mas por hora a gente pode sim seguir dessa forma. Propriedade intelectual ou propriedade industrial está relacionado muito à questão da ideação, de suma importância a gente considerar e prestar muita atenção nessas questões voltadas à propriedade intelectual, seja ela referente à marca, a nossa marca, né, a marca da nossa empresa, que momento ela precisa ter pensada, que momento estrategicamente eu preciso registrá-la, né? Qual é o ativo, o que ela vale, o que eu posso fazer com ela, né? A questão de patente, ou modelo de utilidade, tem uma invenção, tem algo que eu gostaria de colocar no mercado, né? Talvez, e muitas vezes as pessoas até não percebem, mas o modelo de negócio dela está voltado à marca ou à patente, tão somente. Porque ela tem aquilo, depois ela quer licenciar, ou depois ela quer vender. Então, eu preciso ter um cuidado jurídico para poder desenvolver um tipo de modelo de negócio específico para patente ou para marca também. Precisa sim, né? Ou para software, registro de software, questão de direito autoral, né? Então, assim, são vários aspectos jurídicos relacionados a esses ativos, né? Que às vezes a gente fica despreocupado, não dá devida atenção, e depois a gente sabe que a história conta, né, vários problemas jurídicos e conflitos de processos relacionados ao uso indevido de marca, à apropriação indevida de patente, né, a falsificação, a pirataria, né, a apropriação indevida, né, quantas vezes a gente verifica todas essas brigas judiciais referentes a essas questões que seriam voltadas à propriedade intelectual, que se na origem nós tivéssemos pensado que isso é um ativo muito importante para a nossa empresa, que não é só sair criando coisas e jogando no mercado. O mercado é extremamente competitivo, né? O mercado hoje, com o mercado digital também, né? O mercado mundial, muita gente, né? Elas têm acesso a muita informação, né? E a gente está vivendo, talvez, a maior fase, né? de inovação e de empreendedorismo, né? Então, muitas coisas são criadas, né? E, às vezes, por questões... são criadas coisas parecidas, até mesmo coisas idênticas, né? E aí a gente vai ter que discutir propriedade, né? Quem teve a origem, quem é proprietário, ou quem
desenvolveu determinado produto, ou determinado serviço, determinado modelo de negócio, enfim. Então, a gente ter esses registros, essa preocupação em ter a propriedade, ela é fundamental para que a gente possa desenvolver os nossos negócios com segurança e fazer negócios também. Porque, dependendo do modelo de negócio, né, se tu não tiver a propriedade daquilo, né, tu não consegue vender, tu não consegue licenciar, tu não consegue receber royalties, tu não consegue ir para o mercado de uma maneira segura, com exclusividade para explorar determinadas situações. Então, está muito voltado para essas questões também, tá? Sem falar das questões contratuais, né? Questões de contratos com fornecedor, com pessoas que vão, colaboradores, né? Então, assim, o tempo todo, né? Praticamente todos os atos jurídicos do negócio vai se estabelecer através de um contrato. Então, às vezes é importante a gente verificar se há necessidade ou não, com a relevância de ter um contrato bem elaborado, ou de ter uma assessoria jurídica acompanhando essas negociações, né? Porque, em que pese seja em fase de ideação, né, a questão estratégica jurídica é muito importante para o rumo e para a construção dos nossos negócios, agora nessa fase inicial também. Né? Então, não pensem que somente quando eu tiver grande relevância no mercado, eu estiver faturando muito, o produto estourou, que eu vou lá buscar a questão, daqui a pouco tu nem consegue mais, né? Determinados atos jurídicos se estabelecer. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre outros aspectos estratégicos jurídicos aqui. Mas, assim, eu sempre relaciono esse ciclo de vida de startup porque eu consigo enxergar muito bem, né, em que fase eu me encontro e o que eu precisaria pensar para cada fase, né? Não existe uma ordem, né? Isso aqui não é um manual. Mas, assim, pensem vocês que é importante considerar que existem esses instrumentos jurídicos de forma estratégica para a construção do negócio de vocês. O Arno falou em marca, falou em patente, falou em software, falou em circuito integrado, falou em direito autoral. Poxa, mas o que é o meu negócio, né? O que eu trago de inovação sobre produtos, sobre serviços, sobre modelo de negócio mesmo, né? Será se tem algum tipo de proteção para isso? Vocês vão ter uma palestra com o Edu, né? O Edu é fera em propriedade intelectual, então ele vai esmiuçar, vai descrever muito melhor cada item, né, caracterizado sobre os conceitos de propriedade intelectual. Mas sobre aspectos jurídicos estratégicos, é importante eu falar sobre isso também, porque existe, né, essa questão do direito intelectual muito voltado para esse mercado inovador. Então, assim, buscar a proteção, buscar estrategicamente ver valor nos nossos produtos, porque é isso que lá na frente vai gerar negócios, né? Foi o que eu falei. Nem sempre a gente vai ter para nós, a empresa, daqui a pouco a gente quer fazer grandes negócios, né? A gente quer vender parte da empresa, a gente quer licenciar produto, né? Ou fazer a cessão total, vender, pegar um bom dinheiro por aqui, mas a gente não vende o que não é nosso. Então, para que a gente possa vender, que a gente possa negociar, a gente precisa ter os registros. E o valor está no registro, muitas vezes, dependendo do modelo de negócio que se estabelece, né? O Shark Tank tem alguns episódios muito grandes, e quem acompanha esse programa de empreendedorismo, que o cara fala assim, pô, genial ideia, tá, cara, e a marca? Tem a marca registrada? O cara, pô, não tem. Cara, eu te dou o dinheiro e tu vai lá registrar, mas como tu tá aqui no programa de televisão, tu tá com o teu programa, tu tá com o teu produto no mercado, tu não tem, no mínimo, a marca registrada, entende? Então, assim, se a gente quiser explorar e potencializar esses ativos, né, a gente precisa considerar buscar os registros e também a exclusividade do uso para poder gerar negócio lá na frente. Então, está muito condicionado à segurança, né, e potencializar negócios. O direito não está tão somente, vou me proteger, vou proteger, vou engessar o negócio, vai engessar o negócio. Não, vai potencializar o negócio a partir do momento que tu conseguir ter o entendimento que ter a propriedade sobre aquilo que a gente está desenvolvendo ou fazer grandes negócios está condicionado, né, a fazer grandes contratos também. Porque a gente sabe, né, o que vai para o papel, daqui a pouco a gente vai ter que discutir na justiça determinada situação, porque a gente não conseguiu verificar, né, que existem várias particularidades dentro desse ecossistema de startup, dentro desse ecossistema de empresas de base de tecnologias, muito particulares. Então, talvez o advogado tradicional não consegue, né, observar essas condições especiais, porque advém
de condições de códigos, né, de multidisciplinaridade do direito, né, muita coisa como o marco legal não abrange tudo, a gente tem várias questões, né? Por exemplo, questões voltadas à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor. Então, se o meu modelo de negócio está muito caracterizado por uso de dados, eu preciso ter conhecimento, né, sobre essa questão de estar adequado à lei para que eu possa, né, desempenhar, desenvolver e criar o meu negócio a partir dessas condições legais também, tá bom? Então, tem muito dessas questões aqui, então eu trago sempre esse ciclo de vida relacionado a aspectos jurídicos de forma estratégica, justamente para que a gente possa ter um entendimento e depois, no momento oportuno, buscar, né, esses profissionais que possam nos auxiliar de forma estratégica para o mercado mesmo, ou até mesmo para tomar decisões, né, para ver se vai por esse caminho, se vai por outro caminho, busquem esses consultores, a Alcocreation, como, né, a maior pré-incubadora aí da América Latina, tem um timaço de mentores, um timaço de consultores também. Então, assim, talvez uma das grandes qualidades do programa, além da questão toda de estrutura, de metodologia, está o network que possa ser feito aqui dentro, né? Então, assim, busquem esse network, busquem essas pessoas, trocar ideias com elas, né? Se informar, trocar figurinha, porque isso, de fato, não tem preço, isso é bem valioso. Beleza? Então, eu acabei, né, no slide ali anterior, até falando um pouquinho sobre quais seriam esses documentos, tá? Mas aqui eu vou visitar um pouco também esses documentos. Formação de time, o momento que nós nos encontramos, né? Ah, mas no meu projeto eu estou sozinho. Beleza, está sozinho. Mas, né, nada impede que a gente acaba criando sociedade, né, estabelecendo sociedade com alguns sócios, para que a gente possa ter a multidisciplinaridade ou a mão de obra, né, em alguns setores que a gente não tem habilidade. Né? Por exemplo, eu sou desenvolvedor, mas o meu negócio é uma Lantec ou uma EdTech. Tu precisa de algumas mãos de obra especializadas, né, para que tu possa alcançar os teus objetivos dentro do modelo de negócio. Né? E isso se caracteriza muito dentro do modelo de startup, dentro desse empreendedorismo inovador, sobre ter empresas que se iniciam, né, com sociedades, né? Não só uma pessoa, o empresário, e aí seus colaboradores, não, os empresários, né, ou as sociedades, né? Porque é aquele conceito da startup enxuta, aquela startup com escassez de recursos. Eu posso pagar para todos os colaboradores, em todos os departamentos e todos os setores que a minha empresa necessita desenvolver determinada situação? Pode. Se tu tiver recurso, ok. Né? Mas se não tiver recurso, a gente acaba buscando um grupo, um time multidisciplinar que consiga, né, dar né, o devido, fomentar aquele negócio, que a engrenagem consiga funcionar, porque cada peça, cada sócio tem uma característica diferente, fundamental para esse modelo de negócio nessa fase inicial. Lógico que depois, quando tiver ganhar escala, ganhar mercado, né, a gente vai ter colaboradores, né, e também vamos ter que contratar pessoas para criar determinada questão dentro dessa fase de ideação também. Mas qual é a importância, né, de ter essas questões dentro de contratos? Essa é muito importante também. Tá? Então, formação de time, ela está muito condicionada a essa questão inicial do memorando de entendimento. Mas a gente vai falar do memorando de entendimento ali naquele documento. Tá? E depois, né, nós vamos ter que tomar o devido cuidado e buscar uma consultoria especializada para ver qual é o modelo de empresa que nós vamos constituir legalmente. Né? Como o meu modelo de empresa, qual seria o modelo ideal, onde se enquadra, né, dentro do que eu já possuo, como sociedade, ou como recurso, ou como questão tributária, ou questão já estou comercializando, enfim, né, a Constituição. Foi o que eu falei aquela hora, a referência, né? Formação de time e modelo de memorando de entendimento, aquela fase de namoro. Né? Aqui na fase de constituição de empresa, né, nós vamos ter que ter um contrato social, um estatuto social, onde, de fato, a gente já vai ter que ter um contrato social entre sócios, estabelecendo várias condições, né?
Então, o modelo, ou o momento ideal que a gente constrói o nosso memorando de entendimento é nessa fase pré-contrato social. Porque o que acaba acontecendo na prática, né? Muitas vezes eu verifico que os advogados, ou até mesmo os contadores, são procurados para criarem contratos sociais, só que nunca houve, né, ou não existiu uma conversa sobre os termos daquele contrato. Então, o que eles falam? Qual é a porcentagem de cada um? Ou o que eu ponho nesse contrato, né? As pessoas, os sócios, os fundadores, ou, enfim, a sociedade ali, as pessoas envolvidas dentro do projeto, nunca sentaram para conversar sobre questões contratuais, questões de termos, né? E aí, muitas vezes, já inviabiliza a continuidade do negócio nesta fase de constituição de contrato social, porque não assinam, não conseguem constituir o contrato social, não sai o contrato social. E aí depois a gente vai verificar item a item ali, por quê, né? Então, assim, não poxa, duvido que não sai. Ou assim, isso aí é cultura do medo, né? Tá botando medo na galera, assim, não é, de fato, experiência, né? A gente trabalha demais com isso. Tem que verificar alguns termos preliminares para que a gente possa trabalhar com mais segurança lá na frente. Então, não dá para deixar muito para depois. Mas a gente vai falar particularmente sobre cada item aí e quais as diferenças de ter ou não ter, né? E algumas dicas bem interessantes. Propriedade intelectual, eu falei lá também, né? Existem muitos contratos de propriedade intelectual, tá, pessoal? E esses contratos vão desde do primeiro momento de construir determinado contrato social. Por exemplo, eu vou contratar um especialista para desenvolver um software, ou criar um site, ou criar uma logomarca, ou criar uma marca, uma identidade visual, né, ou criar uma plataforma. Qual é a relação que se estabelece ali, né? Tem um criador, né? E existe a pessoa, o contratante e o contratado, né? Nisso, existe um contrato de prestação de serviço, onde quem cria precisa transferir a propriedade intelectual para aquela pessoa que está pagando por aquilo. Não deixa de ser autor, entretanto, não é mais proprietário, né? Mediante uma prestação de serviço, estabeleceu essa relação. Para que no futuro não venham a questionar a questão de propriedade. Mas eu acho que a pessoa que desenvolveu determinada propriedade intelectual questiona isso, mas nem é somente isso. Nos contratos especializados dentro dessas construções, a gente vai colocar alguns termos importantes que a gente trabalha dentro desse mercado. Primeiro, confidencialidade, que a pessoa que vai ter acesso ao segredo, ou vai ter acesso às informações técnicas do meu negócio, ela não vai vazar essas informações para terceiros ou para concorrentes. Então, contratualmente, precisamos ter essas cláusulas, né, consideradas dentro dessa questão que se estabelece. Sigilo da informação, também é uma cláusula que tem que ter, transferência da tecnologia, né, não produzir essa mesma tecnologia para uma pessoa do mesmo, enfim, um terceiro, para um concorrente, ou para alguém dentro do mesmo mercado. Então, existem várias cláusulas específicas voltadas à questão da propriedade intelectual. E depois, né, a questão de transferência de propriedade intelectual, muitas pessoas, às vezes, não levam muito a sério isso, mas dependendo do modelo de negócio que tu tiver, é nisso que vai consistir, dentro desses contratos que tu vai fazer dinheiro. Licenciando, recebendo royalties, licenciando o uso de plataforma para o usuário, né? Tu vende ou tu está licenciando o uso? Né? É mediante pagamento? Como é que se dá esses termos? Então, é dentro desses contratos especializados que é preciso observar esses termos. E outra coisa, né, de suma importância, né? Hoje os dados, da cultura dos dados, né? Praticamente hoje, muitos dos modelos de negócio envolvem dados digitais ou dados físicos, né? E vem a LGPD, né, para fazer essa adequação, fazer essa regulação envolvendo dados, né? Mas o que seria a questão de dados pessoais? É tratamento, coleta, é venda? É de tudo relacionado a dados pessoais. A partir do momento que eu tenho acesso do dado, já é considerado tratamento de dados a coleta, né? E a lei, ela traz os requisitos do que a gente faz com os dados para fins empresariais e também como é que a gente se relaciona com o usuário do dado. Então, se o teu modelo de negócio, né, envolve o uso de dados ou tratamento de dados, mesmo que
coleta de dados, né? Existem algumas pré-definições conceituais sobre cada ato, né? Eu compartilho com o terceiro, não sei se eu compartilho, mas meu modelo envolve dados. É importante dar uma olhada na LGPD, justamente para que vocês consigam construir um modelo de negócio adequado a essa condição. Se trabalha dados, precisa estar adequado, para que no momento oportuno vocês estejam preparados e não precisam verificar que o modelo de negócio de vocês infringe uma questão regulatória de LGPD tão grave que viabiliza uma negociação lá na frente ou até mesmo para o mercado. Né? Poxa, eu não sabia que eu não podia vender dados, mas o meu modelo de negócio consiste na venda de dados. Entende? Então, é importante estar atento a essas questões voltadas a site, a tecnologia, a captação, a questão de compartilhamento, a coleta, a tratamento de dados, porque a gente sabe que os dados hoje, né, é um patrimônio muito grande das empresas, né? Muitas plataformas, muitas aplicativos, muita coisa tal. Ela tem, num primeiro momento, uma finalidade, mas por trás daquilo a gente sabe que, na verdade, o grande objetivo é fazer a coleta de dados para depois tratar aqueles dados e vender, né, para alguma empresa de algum segmento, até mesmo como insights, né, como diagnóstico, como indicadores na questão da informação. Então, a segurança da informação, a questão dos dados, ela é muito importante também na fase de ideação, para entender qual é o meu modelo de negócio e para entender que se eu preciso trabalhar de uma forma mais, observar de uma forma mais consistente cada requisito legal, né? E depois a fase de investimento também vai envolver contratos, né? Contratos bem feitos, bem assessorados, importantes para a segurança do negócio, né? Daqui a pouco a pessoa não tem qualquer tipo de habilidade jurídica para trabalhar a questão de um contrato, está vendendo a sua empresa, está vendendo a grande parte da empresa, está vendendo a parte de direção da empresa para um terceiro, para um investidor, né? E também a gente sabe de vários casos reais que acontecem, né? A questão de pessoas que criaram empresas, mas depois não conseguem operar, né? Vocês têm aquele filme do McDonald's, né, no Netflix, eu tinha até um tempo atrás, que conta a história dos irmãos McDonald's lá, né, que fizeram contratos, né, ou não fizeram bons contratos e acabaram tendo que fazer a cessão do uso da marca, né, o pessoal depois abriu as franquias e eles ficaram impossibilitados, inclusive, de usar a marca, o nome que era o próprio nome deles. Então, está muito relacionado a essa fase contratual, onde a gente acaba negociando muitas coisas. Então, assim, não é para engessar, né? Não é somente o risco jurídico das operações pela ausência de documentos legais. A questão mesmo está muito voltada à parte estratégica, pensar estratégica, né? Pensar estratégia. E aí, fiquem à vontade, tá, pessoal? Talvez a gente não consiga entrar em cada aspecto jurídico que aqui eu citei, né? Mas procurem um pouco da doutrina, procurem especialistas. Então não tem como pagar um especialista, não tem advogado, procure alguém na família que tenha um pouco de habilidade jurídica, pelo menos para dar um norte, pesquisem bastante, antes de sair fazendo qualquer tipo de operação. Entramos aqui na nossa fase, né, na fase aqui do documento. Se vocês tiverem alguma dúvida, abram os microfones que eu faço aqui a questão da tela, a gente volta. Mas se não, anotem aí, ou coloquem ali no chat, que depois a gente revisa o chat e revisa também essa troca de ideia aqui, tá? Memorando de entendimento. O que, por quê, quando, quem, como. Eu falei inicialmente lá a questão que salva muitos projetos, né? Salva vidas, o memorando de entendimento, e ele tinha uma importância muito grande nessa fase de criação. E aí eu também repito isso, né? E na prática, a gente sabe que é um documento de suma importância, porque acaba, né, essa questão de ser o pré-contrato, né? Ele é muito importante para a questão, primeiro, segurança jurídica. Segundo, organização do projeto da empresa. Terceiro, né, alinhar o rumo da empresa também. Poxa, mas é um contrato, como ele tem tantas funcionalidades, né? Ele tem. E nós vamos ver uma por uma por que ele tem. Tá? Então, assim, quem não tem esse documento ainda, é a hora de começar a pensar em fazer. Tá? Então, a gente vai fazer, vai verificar. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam, mas eu estou sozinho, não tenho ninguém.
Mas se no momento oportuno, um pouquinho mais ali na frente, você tiver que constituir uma sociedade ou adquirir novos sócios, né? Se você já tiver uma estrutura desse documento, é muito melhor do que você ter que pegar essa pessoa que vai entrar depois de 6 meses de projeto, depois de um ano, e ter que discutir termos iniciais com essa pessoa. Por isso, porque o memorando de entendimento, a gente vai ver aqui no plano de ação, né, um outro requisito bem importante que ele tem, tá? Mas vamos ver item a item aqui, depois eu vou sugerir algumas cláusulas que é importante o documento ter, e a gente discute todo mundo junto aqui. Plano de ação. O que, por quê, quem, quando, como. Tá, pessoal? Seguinte. Memorando de entendimento é um documento formal que descreve linhas gerais de um acordo realizado entre membros da startup. Tá? Startup, negócio, empresa, enfim. Memorizem isso, né? O que é esse memorando de entendimento? Né? Ele é um pré-contrato, né? Eu gosto muito de usar ele como uma base. Às vezes as pessoas usam ele até mesmo para criar um histórico, né, de desenvolvimento, um histórico do negócio, né? Ou a gente faz atas de reuniões, ou a gente acaba criando aquele histórico, eu vou descrever tudo que vem acontecendo, né? Criar aquele diário de bordo. Quando a gente não faz, né, é importante ter o memorando de entendimento, porque ele vai ser o documento que vai nos remeter para algum tipo de condição, né? Ou para algum tipo de discussão que possa acontecer, ou também para os rumos que a empresa vai tomar. Por que, então? Ele tem a característica de realizar os alinhamentos e os termos relacionados a aspectos comerciais, organizacionais e jurídicos, estabelecendo regras. Então, para onde ver? Ele não vai tão somente, não é um documento somente que vai ter cláusulas jurídicas ali para condicionar termos, mas ele também muito relacionado a estratégias comerciais também e organizacionais. E aqui depois eu vou dar para vocês uma dica, que é uma dica infalível, assim. E, olha, ela é muito boa mesmo, assim, que a prática acaba nos dando, e sempre que eu sugiro isso, que a gente constrói dentro dos nossos documentos, e eu também sempre que construo e elaboro esses tipos de memorando de entendimento, eu sempre solicito para a galera elaborar esse tipo de cláusula, que depois eu vou falar um pouquinho para vocês, porque, de fato, ela é o divisor de águas. Tá? E a gente vai ver. Quem, né? Quem vai participar desse memorando de entendimento, ou quem vai participar desse documento? São os membros do time. Tá? Os que já estão, os futuros também. Né? Quando? Gente, não tem. Né? Mas já estou na fase inicial, já passei. Né? Não importa. Né? Não importa o momento. Importa que vocês estabeleçam um termo, um tempo, para que vocês tenham essa conversa. Então, ou verifique a necessidade de estabelecer esse tipo de documento, tá? Preferencialmente na fase inicial, tá? E ele vai crescendo de forma gradativa. Então, se o memorando de entendimento, ele é um histórico e também ele é um documento que ele vai crescer. Mas eu não tenho muitas cláusulas para falar ainda, não tenho tecnologia, não tenho software, não tenho muita coisa, mas tu ter uma estrutura base desse documento, ele é uma forma de registro. No momento inicial, da onde surgiu a ideia, né, qual é a origem daquela ideia, quais as fases que elas se encontram, que fase vocês já desenvolveram, e isso cria um histórico bem relevante para que, se alguém for entrar no projeto, ou para alguém que no futuro queira, de alguma forma, se relacionar com o investidor, consiga buscar também que tem um histórico, aquele projeto, aquela ideia, né? Que não começou naquele momento que a gente iniciou essa conversa, não. Ele vem com história, e o memorando tem muito dessa característica. De que forma? Reunir a galera, né? Eu sou contratado muitas vezes para fazer essa intermediação, essa mediação da criação, para que não gere um tipo de desconforto, mas assim, né? A gente tem que fazer entre os membros do time. Então, não existe regra, existe a necessidade de construir esses tipos de documento. Tá? Faça uma reunião. Agora eu vou apresentar para vocês algumas cláusulas que é importante ter esse documento, e é importante vocês abrir esse diálogo, né? Porque hoje está todo mundo, ou possa estar todo mundo, né, vivendo 100% essa fase, esse projeto. Mas a vida sabe que, né, que a gente vai tendo vários tipos de caminhos ou tipos de escolhas que a gente precisa tomar. Então, nem sempre todo mundo está em concordância, né? Enfim, então esse documento ele vai servir também para organizar isso, tá? Então, se vocês não tiverem preparado para ter esse tipo de conversa,
é importante rever um pouco, porque lá na frente vocês vão ter que negociar com outras pessoas, né? E negociação, né, está muito condicionado a ceder, né, algumas coisas em detrimento de outras. Então, são acordos, né? É um ganha-ganha, né? São vários tipos de negociação que a gente estabelece, mas são contratos, né? Contratos verbais ou contratos escritos. Até aí, então, vocês podem ter vindo até aqui e falar assim, pô, mas tudo isso que tu falou a gente já conversou, mas está escrito isso de forma organizada? Não. Então, vocês têm contratos, contratos verbais. Difícil de provar? Difícil de provar, né? Qual é a probabilidade do risco? É um risco maior? É um risco maior. Mas também, né, é aquilo, né? O acordado não sai caro, né? É aquele ditado que a gente fala. Então, é importante a gente ter em mente isso. Depois, tá, pessoal? Para quem está chegando agora ou quem está assistindo, eu vou disponibilizar esse material. Então, não fiquem preocupados em anotar isso, tá? Eu vou passar esse material para vocês na íntegra ali, e depois vocês deem uma olhada, revisem ele, e se ficar alguma dúvida também, eu vou disponibilizar os meus contatos ali para a gente trocar uma ideia. Beleza pura? Então, assim, memorando de entendimento, pré-contrato, né? Aquela fase do namoro que eu falei, né? Depois vem o contrato social, vem a fase do casamento. O pré-contrato que antecede o contrato social, certo? O risco de não ter é o risco de inviabilizar uma sociedade futura, né? O risco de não construir esse documento é não conseguir passar para o advogado, que vai elaborar o contrato social depois, né, os termos, né, que veio sendo construído com o tempo. Porque foi como eu falei para vocês, esse documento ele não tem uma versão única. Eu vou fazer esse documento, vou engavetar ele e nunca mais vou mexer. Não, ele tem várias versões. Por quê? Ele é um documento que ele tem um marco característico de acompanhar o desenvolvimento do negócio também. Então, se algo aconteceu dentro do negócio relevante, eu estabeleço esse termo de como isso vai se estabelecer dentro do memorando de entendimento também, certo? Então, ele vai ter várias versões. Como é que se dá essas versões? Em reuniões, né? Fazem os sócios, pegam a versão anterior, olha, a gente precisa estabelecer uma nova condição. É importante a gente falar agora. Vamos conversar? Vamos estabelecer? Fechou? Todo mundo acordou? Papel? Segue o caminho, né? Difícil depois é tu rever uma situação que não tem nenhum tipo de registro, e aí vai ser uma discussão que às vezes acaba muito na justiça, né? Muitas vezes acabam sendo discutida na justiça e inviabilizando muita coisa. Então, eu trago aqui algumas principais cláusulas que esse documento tem, né? Definição de objetivos, importantíssimo. A gente vai passar uma por uma. Repartição de responsabilidade, essa segunda aqui é a minha predileta. E eu vou trabalhar bastante com ela. Participação no capital social futuro, show. Tomada de decisões, importantíssimo. Exclusão e sucessão, também. Resolução de controvérsias, eu julgo muito importante, e gestão da propriedade intelectual. Depois eu passo para vocês. Principais cláusulas desse contrato. Mas eu nunca ouvi falar de memorando de entendimento. Ele tem uma estrutura de contrato, né? Ele só tem características diferentes, tá? Mas eles são muito utilizados em pré-negociações, o que antecede uma negociação formal. O memorando de entendimento ele é muito utilizado nessas fases, beleza? Deixa eu ver se essa aqui é a primeira. Tá, essa aqui é a primeira, né? Essa aqui parece ser bem boba, né? Concordar com as metas e objetivos do projeto. Como assim? Eu não concordo, mas eu estou dentro, né? É importante, né? Inicialmente, às vezes a gente acaba criando grupos ou criando sociedades com pessoas que nem sempre a gente conhece, né? São pessoas que têm algum tipo de relação próxima ou que têm algum tipo de habilidade, né? E essa habilidade é muito importante para o time, então a gente convoca, né? A gente acaba trazendo para formar time, então... mas a gente sabe que, né, todo mundo tem um pensamento, nem sempre todo mundo está alinhado às tomadas de decisões e aos mesmos objetivos. Então, a primeira coisa, né, que é concordar com os objetivos do projeto, né? Por mais que esse projeto vai passar por alterações e por outros tipos de decisões, mas inicialmente acordar esses objetivos preliminares é muito importante. Mas não tem nada ainda, é uma ideia de projeto, ok, que concorde sobre isso, né? Então, antes de tomar a importante decisão de aceitar ou não participar de um projeto, os membros da equipe devem concordar com as metas e os projetos, objetivos iniciais. Porque assim, pessoal,
montar empresa, né? Às vezes as pessoas condicionam muito estudo, às vezes, né? E é um sonho, né? Às vezes é mudar de vida, às vezes é muito tempo dedicado a isso, é recursos dedicado a isso, né? A gente deixa de estar com as nossas famílias, né? A gente deixa de estar com as pessoas próximas da gente para dedicar esforços a desenvolver um negócio, né? Pensando lá na frente num cenário positivo, né? Então, quando a gente acaba trazendo para dentro desse sonho pessoas, é importante que a gente verifique também se essas pessoas estão alinhadas aos objetivos, né? Porque às vezes é mais fácil tu contratar uma pessoa para fazer determinado serviço do que se associar a determinada pessoa para ter aquela mão de obra, sendo que aquilo ali lá na frente, que essa condição lá na frente vai te gerar uma dor de cabeça. Eu já vi projetos de pessoas que falam assim, cara, fechou, não quero mais, terminou aqui, porque eu não aguento mais me incomodar. Tá? E aquele sonho, aquele momento né, festivo, aquela coisa, poxa, todo mundo empolgado com o desenvolvimento de ideia, acaba virando um pesadelo. Né? E esse pesadelo, ele é péssimo, né? Para a vida pessoal, para a vida dos negócios, né? E aí, só que às vezes, tu tendo essas questões bem alinhadas, tu consegue lá e falar assim, olha, lembra que no dia tal a gente fez um memorando de entendimento, e concordou com esses objetivos, então a gente vai verificar essa forma, né, de restabelecer outro termo, mas a gente precisa, né, respeitar aquelas condições anteriores. Não é chegar aqui e vou mudar porque eu quero mudar e vai acontecer. Então, assim, né, as coisas acontecem. Então, é um bom instrumento para ser revisado, revisitado e servir como um marco organizacional também da empresa. Então, assim, concordar com as metas e objetivos principais, iniciais, parece bem bobo, mas né? Às vezes a pessoa conversa no primeiro momento, vamos montar uma empresa de dados. Ali na frente a pessoa teve outro insight, não, acho que é uma plataforma de gamificação, vou mudar, não vai, sabe? E aí, de que forma a gente estabelece isso? Como é que a gente arruma isso? Quem não passou por isso, né, tem atenção a isso, mas se lá na frente viver uma situação dessa, vai lembrar disso, vai lembrar, pô, ele falou isso aí, cara, puxa, né? E às vezes nem tô botando medo em vocês, não, é experiência diária de trabalhar com essas condições. Já vi vários negócios que saíram massa porque tomaram essa preocupação de chamar a galera para trocar ideia e falar assim, vamos sentar aqui, vamos fazer esses termos aqui, porque lá na frente isso aqui vai ser necessário, vai ser importante para o desenvolvimento do projeto, da ideia, vai ser importante para o desenvolvimento do negócio. Se não está preparado para ter esse tipo de conversa, vocês precisam rever quem está do lado de vocês, certo? Aqui eu falei que era o pulo do gato, né? Eu falei que eu gosto muito de elaborar essa cláusula aqui, e eu sempre sugiro para as equipes ou para as empresas que eu faço esse tipo de documento, tomar muito cuidado com esse papel aqui, com essa cláusula aqui. Discutir os papéis de cada membro dentro do projeto, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba convidando as pessoas para formar sociedades por afinidade, né? Meu irmão, meu cunhado, minha esposa, meu namorado, o meu sócio de outro negócio, né? Ele trabalha com TI, o outro lá é advogado, o outro lá desenvolve uma marca, né? Mas a gente tem que verificar a importância, de fato, né, de cada pessoa dentro do projeto, para que isso não se torne um fardo. Eu falo, né, vocês depois vão lembrar dessa expressão, né, sócio mochila, né? Sócio mochila é aquele que só está ali, mochilando, mas, poxa, não desenvolve nada de importância, de relevante dentro da estrutura do negócio, que precisa cada peça ser fundamental para o negócio como uma engrenagem. Né? Se eu tiver um sócio que não está entregando aquilo que se propôs a entregar, ele vai estar fazendo o quê? Você vai ter que terceirizar aquela mão de obra que ele deveria fazer. Isso vai gerar um ônus, vai gerar um custo. E vai gerar um mal-estar muito grande com o resto dos sócios, ou até mesmo com o fundador da empresa. Fala assim, poxa, né, trouxe o cara ali bacana, maneiro, parceiro, ou é parceira, mas dentro do negócio, puxa, acabou sendo um grande problema, uma peça problema, né? Um sócio problema. E aí, como a gente acaba resolvendo, de certa forma, isso? Tá? Crie um plano de trabalho para cada pessoa do projeto. Mas aí tu quer dar trabalho para as pessoas? Não. Né? Por exemplo, eu crio um plano de trabalho para cada tempo.
de 1 a 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 a 9 meses, por exemplo. Não tem uma regra isso, tá? Por exemplo, eu vou me colocar dentro desse plano de trabalho, tá? De uma empresa. Eu sou advogado, tá? Eu vou criar um plano de 3 meses. 3 meses. Para o advogado, eu, Arno, sócio desse projeto, ter que fazer algumas situações, ter que fazer algumas entregas. Tá? No primeiro mês, eu vou fazer um estudo de viabilidade se a marca que nós estamos querendo registrar é viável de registro. Eu vou redigir a primeira versão do nosso memorando de entendimento. Isso eu já descrevi, eu criei esse calendário de entregas. Tá? Eu vou fazer um estudo de qual é a melhor, qual é o melhor modelo de empresa para ser aberto, qual é a melhor modalidade, né? Está lá também descrito. Né? Eu vou verificar como eu faço para registrar a patente, para depositar a patente, né? Ou para depositar uma marca. Eu vou verificar a questão de contratos preliminares. Então, eu vou começar a pontuar o elemento de entrega com o prazo de entrega. Ah, mas se tu não entregar no dia 10 de fevereiro, tu está fora. Não, não é somente isso. Mas se eu verificar que de 10 entregas eu não entreguei nenhuma, vocês vão ter que repensar essa condição de sócio, essa condição da pessoa que participa da equipe. Ou eu vou verificar e falar assim, poxa, eu botei lá no memorando de entendimento que eu ia fazer 10 entregas em 3 meses. Cara, eu não fiz nenhuma. Eu vou meter o pé, eu vou pedir para sair fora, porque eu estou atrasando o projeto. Gerei uma condição de consciência dentro daquilo. Ou, a partir do momento que a pessoa atrasou 3 entregas, por exemplo, né, tu vai chamar a pessoa e vai falar assim, pô, ele está com dificuldade, quer ajuda, não consegue fazer, e aí, como é que está isso aqui? Porque todo mundo tem que entregar, é uma construção coletiva. Lógico que cada um na sua fase, mas tu está falando isso, eu tenho sócio de marketing, nem chegou a parte de marketing ainda, ok, respeitem a fase do negócio, mas entendam que as entregas são necessárias, porque a pessoa entra dentro da sociedade, tá? E não contribui, não desenvolve, quando vai para o contrato social, que é a abertura legal da empresa, ela, não, eu sou sócio, participei de 2 reuniões, sou sócio e quero sociedade igualitária com todo mundo. Aí que gera confusão. Por quê? Vocês não têm nem como trazer essa questão de discussão de entrega de papel, de porcentagem de merecimento, se faz parte ou se não faz parte, porque sequer, né, tem um plano de trabalho ou de entregas escalada. Né? Existe aqui eu até vou pontuar uma coisa que é bem interessante dentro do ecossistema de startup. Vocês talvez já ouviram falar que é as cláusulas de vesting, né? É aquela cláusula que está condicionada a tempo e entrega, muitas vezes, né? Para eu poder começar a reverter um percentual dentro da empresa, eu preciso fazer X entrega em X tempo. Senão eu não converto, ou não tenho start, né? As cláusulas ali que tem dentro dessas condições. Então, é importante também saber que existem esses instrumentos jurídicos, porque é importante estabelecer essas condições. Beleza? Criem, se for necessário, se vocês enxergarem valor, os planos de trabalho. Mas é rigorosamente cumprido, eu vou engessar o meu modelo criativo, eu vou começar a pôr regra. Cara, criem pelo menos, né, um plano de trabalho para consultar, então, se for o caso, né? Para ir lá e falar assim, poxa, não está andando, lógico, não está tendo as entregas, e isso aí vai organizar muitas vezes a empresa de vocês, o modelo de negócio de vocês, de uma forma que vocês nem enxerguem agora. Mas tu vai ver que vai ser interessante dividir, né? Vai ser o divisor de água entre a pessoa que está disposta a trabalhar para desenvolver o projeto e aquela pessoa que estava no impulso e vai se retirar, porque não vai entregar ou porque também até ficou com vergonha de não conseguir, ou não entregar nada, né? Vou agilizar. Importantíssima. Fatia da pizza, né? Determine a propriedade de porcentagem de cada membro dentro do projeto. Tá? O time deve decidir qual porcentagem da empresa cada membro possuirá e quais direitos cada um terá em relação à gestão de controle da empresa. Importante também decidir como alocar perdas e danos. Essa aqui é uma cláusula bem importante. Como a gente está falando de contrato social, né? Estamos falando de fase de ideação, de construção de memorando de entendimento, aquela fase do namoro que eu falei para vocês. É importante
a partir do momento que vocês identificar qual é a importância de cada um dentro do projeto, estabelecer, né, qual seria, né, a porcentagem futura, a expectativa de porcentagem lá na construção, na elaboração do contrato social. Nessa cláusula aqui, eu já vi muita confusão de a pessoa, que o grupo, que o time nunca discutiu porcentagem. Nunca. Eram 4, era 25 para cada um, nunca nem colocar nesse assunto. E aí, chega na hora do contrato social, passou 1 ano, passou 6 meses, tem que construir, tem que, né, oficiar, tem que legalizar, aí vai discutir, não, fulano é 50, os outros fulano é x. Daí o cara, não, eu não aceito menos do que 50 também. Eu fiz... Aí é que mora o perigo. Aí que dá o problema. Não discutir isso de forma preliminar. Se tiver que escalar, escalem dentro de um vesting, usem instrumentos que já existem, mas não deixem aviso, quem avisa amigo para discutir lá no contrato social. Poxa, mas a gente é super amigo, irmão, aqui é família, empresa de família. Ok, mas quando envolve recurso, quando envolve dinheiro, quando envolve responsabilidade, né, quando envolve investimento, né, negócios são negócios, amizades à parte, né? A gente sabe sobre isso, né? Esses conceitos aí são bobos, mas são importantes. Qual é a fórmula? Não existe. Não existe. Mas precisa ser pensada, né? Com estratégia. Porque daqui a pouco vocês colocam sócio mochila, o cara não faz nada, ou a pessoa não faz nada, e tem 25% da empresa de vocês. Futura, né? Na conversão. Aí fala assim, poxa, e agora? Como é que puxa? Né? Deu ruim. Não consigo falar que eu não quero. O time está ruim com aquela situação. Então, assim, acordem. Acordem o que é um modelo legal. Depois a gente pode falar. Depois nas perguntas a gente abre ali para falar sobre isso. Procedimentos de tomada de decisão. Né? Os membros devem decidir como serão tomadas as decisões. Mas isso aí parece ser, sei lá, também ser bem bobo, né? Não, importantíssimo. Importantíssimo ter uma cláusula de que vai descrever a forma que as decisões vão ser tomadas dentro do projeto. O projeto vai para o caminho A, B, C ou D, né? Como essa decisão é tomada? Existe uma votação? Quem vai ter consentimento dos participantes? Como é que isso funciona? Porque daqui a pouco também isso acaba inviabilizando a continuidade do projeto por falta de ausência de forma e de procedimento de tomada de decisões. Mas eu quero ir para o caminho A. Está todo mundo de acordo? A maioria está, tem um que não está. Olha, o memorando diz que a forma que a tomada de decisão vai ser realizada é dessa forma. Remete ao documento e segue em frente. Entende? Ter isso estabelecido favorece bastante na questão de tomada de decisão. E fase de ideação, fase de escala, fase de mercado, fase de pitch, de MVP, de protótipo. Tomar decisões é o tempo todo, é diariamente para o projeto. A gente toma decisões o tempo todo. Lado A, lado B, caminho A, caminho B, vai, não vai, enfim, tomar decisões é importante. O grupo precisa ter, né, um procedimento para que isso aconteça. Remoção de membros do projeto. Duvido a gente usar essa cláusula, olha, eu garanto que muitas vezes é utilizado, né? Mas para que a gente possa remover alguém do time, do projeto, ou até mesmo por uma saída voluntária daquela pessoa, precisa ter requisitos. Porque imagina alguém que participou do projeto, depois de 2 anos, vai lá reivindicar a questão, não, eu fiz parte do projeto, porque eu era o idealizador, porque eu construí um botão, e agora eu quero reivindicar a minha porcentagem no negócio, de maneira... Então, tem que ter a forma, né? Como é que isso funciona? É por ausência de entrega? É por faltas cometidas? Quais são essas faltas, né? Não quero mais participar, eu preciso assinar um termo de saída voluntária para marcar o tempo, a fase do projeto que eu me ausentei. É importante fazer esses registros, tá? Então, é importante que vocês também considerem conversar sobre essa questão. Né? Mas é tudo, agora está tudo certinho. Que bom, talvez nem precise. Mas se precisar, tem um instrumento que possa ser um norte, ser um instrumento legal que possa dar uma orientação para vocês. Gestão da propriedade intelectual.
Tá? Aqui foi a parte que eu falei ali, referente à propriedade intelectual, que ela é bem importante na fase de ideação, fase de desenvolvimento, né? Porque a gente acaba utilizando, e muitas vezes a estratégia, o modelo de negócio está muito voltado à propriedade intelectual da nossa empresa, né? E aí, como os membros devem se portar na gestão da propriedade intelectual? Então, é importante que a gente converse sobre a questão de cláusula de sigilo, de confidencialidade. Eu preciso manter o sigilo do que está sendo feito? É confidencialidade essa informação? Ou eu posso dividir com a empresa concorrente? Ou eu posso pegar os históricos de documentação, de protótipo e ceder ou divulgar em qualquer momento? Não, a gente precisa saber que é importante, né? Sabe, todo mundo está alinhado a identificar que não, essa aqui, nesse momento aqui é sigiloso. Isso aqui é confidencial, não posso vazar essa informação, porque é importante para o sucesso do negócio, para o desenvolvimento do negócio, né? É a questão da tecnologia. Eu desenvolvo a tecnologia, mas a tecnologia do time é do projeto ou é minha? Se eu quiser, não quero mais participar do projeto, eu levo tudo embora, eu já vi vários projetos, né? E dentro do Creation também houve briga, desacerto entre as pessoas, que a pessoa fala, o código é meu, ou essa documentação aqui é minha, ou isso aqui que eu desenvolvi, fui eu que desenvolvi, pega, leva embora e deixa lá um grupo com 4, 3 pessoas lá, de mão abanando, porque condicionaram todos os esforços para aquela fase do projeto a desenvolver aquela determinada tecnologia ou aquela determinada propriedade intelectual. Então, a propriedade ela é feita de que forma? Ela é cedida para o projeto, precisa estar posto isso lá. Tem que ter uma cláusula falando sobre isso. Evita problema? Evita problema. Porque o momento que eu quiser sair, ou que eu cometer alguma falta grave, que eu vou ser retirado, eu falo assim, poxa, eu acordei, né? Eu concordei que eu vou ter que não é meu mais, enfim, que pertence ao time. Então tá, pego meu chapéu e vou embora. Mas eu quero discutir na justiça, quero brigar. Beleza, vai brigar, mas também tem um termo lá que naquele momento oportuno, eu concordei que seria feito dessa forma. Então, o que é aquilo? Um histórico também de uma condição de um termo estabelecido. Então, cláusula de sigilo, cláusula de confidencialidade, segurança da informação, né? Cláusula de LGPD, dá para pôr? Dá para pôr. Da cláusula de propriedade intelectual, dá para pôr, né? Tem várias cláusulas que a gente coloca dentro, né, referente a essa questão mais voltada à gestão da propriedade intelectual, que é o bem ativo, né? Que é muito valioso. Certo, galera? Beleza. Para contextualizar, deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. 9 horas. Para contextualizar e já ir se encaminhando para o fechamento, tá? Mas, beleza, o memorando de entendimento ele é tão importante mesmo, ou tu tirou isso da tua cabeça? Por que tu traz isso nesse primeiro contato que a gente tem sobre aspectos jurídicos para startup ou para empresa, enfim? Porque, né, os números dizem isso também, e a nossa experiência prática, né? Essa pesquisa ela foi feita por uma empresa em São Paulo, há algum tempo atrás. Eu sempre trago ela um pouco para ilustrar a questão da necessidade de realizar esses tipos de documentos, né? E aqui eles trazem, o intuito dessa pesquisa era verificar as causas de morte prematuras das startups, né? Que tipos de situações negativas você enfrentou devido à ausência de acordo sobre os anos de empreendedores envolvidos no seu projeto? Não ter acordo é um problema? A pergunta, né? O item A, né? O item C, eles têm uma porcentagem maior. Vamos verificar o que diz aqui. Desentendimento entre empreendedores sobre situações não previstas em contrato. Ou seja, tem uma condição de desentendimento de questões não previstas em contrato, com 32%. Letra C, 36%. Desentendimento em relação à contribuição que cada empreendedor deveria realizar para o projeto ou para a sociedade. Contribuição, voltado lá naquela questão lá, né, inicial do plano de trabalho, plano de entrega, ou a cláusula de vesting. Olha só, desentendimento sobre essas condições. Tu deveria ter feito? Nunca deveria ter feito, porque nunca ninguém falou que eu deveria ter. Sabe? Ele bate e não vai, é sobre isso, né? O que pode levar uma startup ao fracasso? Pergunta crucial. A startup, da mesma forma que ela cresce muito rápido, ela também cresce muito rápido, por vários fatores, né? E entre os fatores existentes e comprovados está o desentendimento entre sócios a respeito de questões que não estavam claramente definidas em algum acordo societário. Acordo societário é aquele documento que a gente faz pós o contrato social. São umas cláusulas ali que a gente coloca, né? Acordo de sócio, que a gente fala também.
não tem um memorando de entendimento, que é o pré-contrato, né? Imagina lá na frente conseguir acordar uma situação dessa. Então, 67% verifica o que pode levar à morte de uma startup, de um projeto, de uma empresa. Tá? E aqui, depois eles pontuam outras questões aqui, depois eu vou trazer também para vocês. Mas entre os fatores, né, 67 aqui, maior causa de fracasso de startup é o desentendimento entre sócios. É a briga entre os sócios. Né? Enfim, não vai acontecer? Não precisa, não é para acontecer. Mas se acontecer, tem como remediar, tem como, né, tentar de alguma forma, né, consertar? Tem. E essa forma é remetendo a uma condição estabelecida. Olha, tendo memorando, muitos problemas são evitados. A pessoa fica com vergonha de brigar por determinadas situações, porque ela sabe que naquele momento ela não fala assim, não te conheço, não conhece? Tanto que conhece que a gente já conversou sobre isso naquele dia da reunião, inclusive tem uma cláusula falando sobre isso. Então não tem como alegar desconhecimento. Galera, falo rápido, falei sobre muitas coisas, né? Não tem como, de certa forma, nós terminar com o assunto, né, ou adentrar de uma forma muito profunda, porque são muitos assuntos, né, mas eu queria muito tocar, de fato, na questão da importância dessa conversa, né, do memorando de entendimento, porque como vocês conseguiram verificar, ele acaba sendo condição para várias situações futuras, organizacionais, comerciais, jurídicas, tá? E também um documento importantíssimo para a vida saudável, para o decorrer da caminhada dos projetos de vocês, e futuramente para ter uma estrutura empresarial forte, consistente, porque vocês não vão chegar e falar assim, precisamos conversar daqui a um ano. Não, vocês vêm conversando. Essa conversa é uma construção, e essa construção ganha força, e vocês vão ganhar sócios, vão ganhar aliados muito fortes nessa empreitada, nessa caminhada, diferente de ter grandes dores de cabeça, é o que a gente tenta evitar, que seja uma jornada produtiva, né? Uma jornada interessante, né? De sucesso, e não um grande pesadelo, uma dor de cabeça que acabe num tribunal, que acabe numa justiça, que acabe numa depressão, enfim, são vários riscos, né? Então, assim, o combinado não sai caro, né? Vão lembrar de mim sobre essas questões. Muito obrigado, meu Instagram é Arno Rocha, @Arno Rocha. Se vocês tirarem foto, registro, me marquem lá, tá? Vamos construir em rede. Meu e-mail é arnorocha@yahoo.com.br. Fiquei com uma dúvida sobre o slide X, quer trocar uma ideia, me manda lá, né? Assim que eu puder, eu dou um retorno. www.gonçalvesdesouzaadvogados.com.br é o meu escritório também, lá tem uma relação de serviços que a gente presta para esse tipo de mercado. Esse é meu celular, meu WhatsApp também, quem tiver depois querer trocar uma ideia ali sobre alguma questão ou sobre algum serviço, entre em contato comigo. Beleza pura? Vou interromper e agora Show a de gente bola, abre para Arno. trocar ideia. E aí, Muitíssimo Val, e aí, obrigada. galera? Estão Vamos lá, tranquilos, pessoal. né? Não... São 9 horas agora, a gente vai abrir mais uns minutinhos extras, né? Para se de repente alguém tiver alguma pergunta e quiser ligar o seu microfone e perguntar, fazer essa interação mais real. Tem alguns comentários aqui no chat, Arno, não sei se você consegue abrir o chat aí, quiser ler, senão eu posso ler para Consigo você sim. também. Beleza. Eu abro aqui, eu vou no início lá. Galera, fiquem à vontade aqui, a gente troca ideia como se fosse um cafezinho, tá? Aqui é trocar ideia mesmo. Nem quero falar sobre o que tu falou, mas eu tenho um caso que eu já vivi. Quer trocar uma experiência? Olha, eu tenho certeza, quem não é empreendedor, quem já teve outros empreendimentos, talvez já passaram por situações que eu falei ali, né? Ou quem não passou, pode vir a passar, né? Então, isso aqui não é a teoria do medo, né? A questão da realidade. Aí eu e a Val, inclusive, já fizemos mediações de situações dessas. Tu lembra, né, Val? Eu lembrei disso agora mesmo. Microfone, Foi Val. muito tenso. Mas acontece, acontece. Tivemos já que trabalhar em cima de algumas situações aqui, foi bem tenso mesmo, assim, é bem Foi. preocupante, né? Mas deu, no final ali tudo dá certo. Mas eu vou aqui para o chat, então, vamos ver rapidamente aqui. Suponho que também seja importante na eventualidade de uma fase de divórcio. Perfeitamente, Pedro. Ali é aquela fase que eu falei de saber como fazer a resolução da saída ou da retirada de um sócio,
ela é primordial para poder estabelecer quais são os termos, né? Naquela cláusula ali, inclusive, eu faço eu elaboro uma questão que está muito voltada, por exemplo, se aquele sócio que está se retirando, ele fez um tipo de investimento no projeto. Daqui a pouco ele fala assim, não, investir dinheiro, eu não vou sair enquanto não me pagarem. Isso tem que também estar descrito. Se houver a retirada ou a saída voluntária, qual é a forma que dá a retomada ou o pagamento daquele investimento, né? Qual é o prazo? Existe prazo? Tendo em vista que a empresa não está faturando ainda, é a partir do primeiro ano de faturamento, quais as condições que se estabelecem? Isso é importante, né? Muitas vezes não é pensado, mas se tu falar, pô, mas tudo poderia ir dentro desse documento, eu falei, por isso que eu falei, não tem só uma versão, esse documento tem várias versões, porque a partir do momento que as situações vão sendo pensadas, elas possam ser construídas, né? O importante é não deixar para o momento de crise não ter sequer a forma de conseguir resolver aquele problema. Então, sim, fase de divórcio também. Será que poderia falar um pouco mais sobre investidor anjo? O investidor anjo, gente, é um grande instrumento jurídico que acaba potencializando demais dentro dessa nova economia, né? Porque das muitas vezes, vou falar bem rapidamente, né? Nós temos grandes ideias de forma construída bem massa, mas a gente falta recurso, né? E para determinados modelos de negócio, o recurso para poder escalar um negócio, ou para poder construir determinado negócio, ele é muito importante. Se nós não temos esse recurso próprio, né, a gente às vezes acaba buscando no investidor anjo, que pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, este investidor, tá? E esse investidor vai fazer o quê? Ele vai injetar dinheiro naquela operação, naquela empresa, para que aquela empresa possa usar daquele recurso em detrimento do projeto e alcançar aqueles objetivos. No futuro, de acordo com as cláusulas que estabelece sobre o investimento anjo, aquela pessoa pode converter aquele investimento em sociedade, entrar na sociedade, ou simplesmente reverter na devolução dos valores. Existem algumas fórmulas, né? Existem, né, cláusulas específicas para condições de investidores anjo. Muitas vezes as pessoas investem, construem bem esses contratos, mas é algo que a gente utiliza muito, inclusive através de recursos buscados através de editais e também de parcerias de fomento, de inovação. Então, é importante e, às vezes, é uma fase necessária, sim, buscar um investidor. Chega uma fase que o projeto já está tão desenhado que se atrai um investimento é porque as pessoas enxergam valor naquilo, né? E a gente tem que considerar a entrada de um investidor anjo dentro do projeto para que a gente possa ganhar mercado, né? E às vezes eu acompanho, né, e participo de várias negociações envolvendo captação e também recebimento de recurso, que às vezes a gente tem um pouco de, o filho é meu, né? Não quero dinheiro de ninguém porque eu não quero dividir nada com ninguém, e aí acaba perdendo o time, né, do negócio, porque aquele time era importante, aquele recurso era fundamental naquela operação e poderia abrir outras portas. Então, o investidor anjo, às vezes ele traz, além do recurso financeiro, ele traz um know-how bem grande dentro do mercado, dependendo de um network, né? Daqui a pouco é um cara que investe em outras empresas, mas o teu produto é voltado para um segmento específico, ele consegue abrir várias portas, porque ele também é sócio, né, investidor anjo. Então, existem algumas particularidades, mas a gente pode também falar num outro momento, porque senão a gente se estende bastante sobre investidor aqui. Haverá outro investimento, a gente pode pensar aí, sobre um bate-papo só sobre contratos e sobre condições de investimento, tá? Eu falei para eles também, vai haver um evento específico de investimentos, dos tipos de investimento, para que eles também Perfeito. tenham esse conhecimento aí. Legal. Deixa eu ver aqui. Será que poderiam disponibilizar alguns modelos de memorando? Olha, eu acredito que o Co-Creation tem um modelo de memorando, que a gente fez, inclusive, uma atividade que ela chamava Oficina de Memorando. A gente acabava preenchendo os memorandos, né, a primeira versão deles, de formas conjuntas. Então, a gente fez essa oficina prática aí algum tempo atrás. Se não tiver esse documento, depois eu troco uma ideia com a Val, disponibilizo para vocês essa matriz de memorando, para que vocês possam, pelo menos, se tornar mais familiar com esse tipo de documento. Por quê? Difícil é vocês construir um contrato se vocês não entendem os termos que ali estão. Por isso que eu falei que, às vezes, é importante alguém que faça a mediação,
para que deixe muito claro para todo mundo quais são as condições que estão sendo ali elaboradas, né? Porque daqui a pouco tu fala assim, nem sabia, mas concordei. Poxa, esse não sabia, mas concordei lá na frente já era uma dor de cabeça muito grande, né? Então, é trocar uma ideia, como é que funciona? Precisa um advogado fazer a primeira versão e depois eu ali? Pode ser um amigo, pode dar uma mão, pode também. Eu tenho alguém conhecido no time que sabe direito. É essa pessoa. Então, assim, o feito, né? Ter o documento, iniciar essa construção é muito melhor do que, por medo, por falta de não vou ter. Façam, que é muito importante. Então, assim, tem o memorando, tem o modelo sim, tá? Então, também a gente ajuda nessa fase de vocês. É um modelo, né? Ele vai ser elaborado, vai ser construído por vocês, mas ele tem pelo menos essas 6 cláusulas que eu falei, tem lá, tá? Vai ser bem legal. Ó, eu acho que o material que fica disponível na plataforma é possível solicitar. Exemplo de como utilizar em evento cultural o aspecto jurídico. É uma pergunta bem própria. Se quiser abrir o microfone e falar um pouquinho mais sobre isso, a gente pode falar, né? Mas utilizar em evento cultural o aspecto jurídico. Gente, eu trabalho muito com direito de entretenimento. Eu trabalho como advogado de empresas que fazem eventos no segmento de entretenimento e moda, a parte de regularização, a parte de contratos, tanto contratos comerciais, quanto a parte de estar adequado à realização daquele evento também. Uma infinidade de questões jurídicas que precisam ser estabelecidas de formas preliminares para que a gente possa ter sucesso dentro de um evento, né, independente do que for. Inclusive, agora com a pandemia, né, as restrições cada vez mais fortes, a gente tem que estar adequado à legislação de cada município, de cada local, para ver se a gente não está realizando algum evento, alguma situação que infringe e acaba desrespeitando determinadas leis. Então, é importante, sim, ter um acompanhamento e tem vários aspectos que podem ser utilizados. É isso. Galera, poxa, prazerzaço, mais uma vez aqui. Se vocês quiserem fazer um comentário aí, ou qualquer eu ia coisa, falar, se mais fique à alguém tiver vontade, alguma dividir uma pergunta. experiência. Isso aqui até a gente fala de aula, fala de webinar, mas isso aqui, se a gente tivesse de forma presencial, a gente ia dar risada, ia trocar várias experiências diferentes, né? É que a situação é meio diferente, a gente fica só olhando para a tela, né? Mas quando a gente está num momento presencial, a gente pode parar e questionar e perguntar casos reais que acabam ajudando. A dúvida de um, às vezes, é a dúvida de várias pessoas. Mas é isso, né? Até estava falando com a Val antes de iniciar, e provavelmente a gente vai tentar fazer uma segunda versão desse dia aqui. Aí é importante que vocês tragam seus sócios para que eles também visualizem, porque às vezes a gente divide as atividades, só uma pessoa assistir e passar para o grupo, né? Mas é importante que também o sócio da gente consiga ter essa cultura de diferenciar, de falar assim, poxa, é importante, né? Cair de fato é importante, isso aqui não é balela não, tá? Ter essa maturidade de construir esses documentos agora é o ponto de falar, cara, pelo menos a casa está arrumada, agora eu vou lá, né? Vou lá brigar lá no mercado lá. Porque se não consegue arrumar a casa, não consegue dormir à noite, cara. E, poxa, eu já vi tanta coisa legal e ver projetos se desfazerem e por conta de não ter acordo e não chegar em um senso comum. Então, assim, conversem, né? O acordado não sai caro. Isso aí todo mundo fala, de fato mesmo, né? E existem contratos verbais e contratos escritos. Então, assim, construam, né? Não vai prejudicar vocês, mas vai trazer uma consciência muito grande. Mas, igual eu falei, não façam por fazer, façam com alguém que possa auxiliar vocês para que vocês também não tomem decisões equivocadas na construção daquilo que a gente for pôr. Então, assim, não pequem por não fazer, mas também não façam qualquer coisa, né? E modelo nem sempre se enquadra nas particularidades que a nossa empresa tem, né? Então, assim, são experiências. Às vezes, a pessoa também tem que entender o modelo de negócio e sobre negócios. Porque hoje, mesma coisa que tem empresas tradicionais, existem advogados tradicionais. E contadores tradicionais, contadores especializados. Marketing tradicional, marketing especializado. Existe um universo especializado dentro dessa área de empreendedorismo, de inovação, desse ecossistema mais inovador. Então, assim, procurem essas pessoas para auxiliar vocês. E é isso, gente. Adorei, é sempre bom falar sobre isso com vocês aí. Se ficar alguma questão que queira falar no privado, também não quero expor,
deixei meus contatos ali, entre em contato comigo. O que mais a gente faz aqui é trocar ideia e não tem, né? Sempre que dá para responder, a gente vai respondendo aqui, que é a correria. Então, tá bom. Acho que pelo horário 9h15 a gente já pode encerrar. Arno, muito obrigada mais uma vez pela parceria, disponibilizar aí quase 2 horas, né, da noite da tua quinta-feira para estar conversando com a galera desse assunto que é tão importante, um conteúdo muito rico. O pessoal agradeceu ali essa tua transferência de conhecimento aí para a galera. Eu sei que muitos vão ter dúvidas ainda acerca desse assunto, mas o Arno deixou os contatos dele, então se alguém também quiser, pode estar solicitando para mim, caso tenha alguma dúvida específica, né, dos seus negócios, dos seus projetos e queira estar tirando essas dúvidas com ele, ele está à disposição de vocês. Arno, muito Val, deixa eu obrigada. fazer um pedido. Posso fazer um Faça. pedido? Vamos fazer um registro aqui? Vamos. Para isso, ligarem as câmeras, né? Quem puder, para a gente registrar isso como Vamos lá, então. Quem momento puder ligar as especial. câmeras, por gentileza. Se quiserem tirar um print também, nos marcar depois ali, marcar o Co-Creation, marcar Isso. @Arno Rocha também. Comentem lá se gostou, se não gostou, que depois a gente um compartilha o outro e a gente trabalha em escala, em rede também. Eu vou tirar no 3, hein? Vai lá, vai lá. Ó, 1, 2, 3. Tirei uma aqui, tira também aí, Val, pessoal. Marquem Vou tirar, lá, vamos lá. registrar. Vou ao contrário. 3, 2, 1. Oi. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Bom descanso. Que precisar, estamos à disposição. Obrigada também, Valeu, Arno. Boa galera. noite, bom descanso. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, Até pessoal. mais. Tchau, tchau. Tchau. Eu não sei como que é isso, não, hein?